Olá, boa noite para você que nos ouve, a nossa comunidade de Ubiratã, Campina da Lagoa e as demais cidades, que graças a Deus que nos dá as ferramentas necessárias e quem sabe pessoas de outros estados ou quem sabe até pessoas de outro país que está nos escutando. Você que tem nos acompanhado, que Deus te abençoe através da leitura da palavra e da exposição da palavra. Neemias, capítulo 1. Hoje nós queremos falar, como está na descrição, bem-vindo ao velho mundo novo. As pessoas estão falando que nós entramos numa fase de novo normal, se é que isso existe. Neemias também foi o homem que entrou ou que adentrou a um mundo que não era dele, apesar de ser israelita de origem, mas Neemias também entrou num velho novo mundo novo, e é isso que eu quero propor a refletir com você nessa noite. Neemias capítulo 1, preste atenção na leitura da palavra do Senhor nesse momento. Neemias capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi estas coisas, sentei-me, chorei. Passei dias lamentando e jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança, misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que desde destes ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgatastes com o teu grande poder e o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos, que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe benevolência deste homem. Nessa época eu era copeiro do rei. Vamos orar mais uma vez, buscando a orientação de Deus. Santo Deus, nós queremos nesse momento, Pai, te agradecer pela tua palavra, Deus, e que a despeito daquele que vai fazer a exposição da tua palavra, Pai, usa, Deus, a minha vida, não por quem sou, mas por aquilo que tu és. E a tua palavra é poderosa, Deus, que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas e aquecendo o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante do texto de Neemias e eu acho particular nós podemos falar sobre Neemias, esse homem que faz parte do povo de Israel, esse homem que foi colocado no momento diante da presença de Deus e da vontade de Deus no momento certo. Deus estabelece os seus tempos, estabelece a sua vontade, e nesse tempo Deus colocou Neemias. Neemias era israelita, porém foi um homem que não nasceu em Jerusalém, provavelmente nunca conheceu Jerusalém, mas conheceu a história do seu povo. E para que nós entendamos a história do povo de Israel nesse momento, é bom que você saiba que Israel foi levado para o cativeiro babilônico, e por lá ficou 70 anos.
Nesse interim houve uma mudança de reinado. O Império Babilônico dá lugar para o Império Medo-Persa, e depois disso, Ciro, e a Bíblia fala que Deus amou a Ciro no livro do profeta Isaías. Ciro, um homem que Deus encheu de benevolência, apesar de ser um homem mau, liberou o povo. E houve uma primeira leva do povo que foi liberado do cativeiro. Esse povo reconstruiu o templo, liderado ou capitaneado por Zorobabel. Zorobabel foi um homem responsável pela reconstrução do templo, onde também profetas se levantaram como Ageu e Zacarias, homens do seu tempo que estavam pedindo e clamando profeticamente sobre a reconstrução desse templo. O templo foi reconstruído, mas 60 anos se passam, e Deus leva um outro número de filhos deles, tira do cativeiro, embora alguns israelitas não quiseram sair mais do cativeiro, já não tinham mais vínculo com sua terra natal, mas outros estavam regozijando, estavam se alegrando com essa volta. E uma segunda leva, liderada agora por um homem chamado Esdras. Esdras, esse homem agora, ele é responsável por uma restauração espiritual dos valores espirituais do seu povo. Esdras agora, ele é responsável por esse momento ímpar na história. E se nós acompanhamos o livro de Esdras, nós vemos que sim, ele traz o povo e chama o povo de volta a esse compromisso. 13 anos se passam e agora Neemias, um homem que está longe de Israel, um homem que não tem vínculo, ou algum vínculo, ele está trabalhando fora do país, fora da sua cidade. Mas, como eu costumo dizer, Neemias é um homem que faz perguntas certas. E se você acompanhar comigo, ele vê os seus irmãos chegando, um homem chamado Anani, e aqui nós não sabemos se Anani é um irmão de sangue, ou um irmão por fazer parte do povo de Israel, mas o que importa é que Anani era um homem próximo de Neemias, e Neemias ele vai agora perguntar: como que está meu povo? E existe um risco muito grande em fazer perguntas. Pode parecer que não, mas fazer perguntas é algo muito arriscado nesse nosso mundo. Porque diante disso nós vemos 3 tipos de pessoas que fazem perguntas. A primeira delas são pessoas que não fazem perguntas. Aliás, tem pessoas que preferem não perguntar nada. Quando você está, agora nós não estamos mais em aglomeração, ou você que é professor, você sempre tem aquele aluno que não faz perguntas, aquele aluno que fica fugindo, ou quando você está na igreja e o pastor fala assim: olha, eu vou fazer a pergunta para alguém, e tem alguém que já começa a baixar a cabeça e falar assim: deixa eu escapar aqui porque eu não quero me comprometer, eu não quero fazer nenhuma pergunta. Tem pessoas que não gostam de se comprometer com nada. Vê alguém sofrendo e fala: olha, eu não vou perguntar nada porque isso aqui não é da minha conta. São pessoas alienadas, pessoas que são insensíveis à realidade. Mas há um segundo tipo de pessoa que fazem perguntas para se preservar. E isso nós vimos muito nos nossos dias de pandemia. Pessoas, quem sabe eu e você, se pegamos na internet olhando nos dados da imprensa, quantas pessoas morreram hoje, e agora quantos caixões foram fabricados e confeccionados. Certa vez, conversando com uma pessoa, trouxe uma notícia, não sei se era fake news ou não, falando o seguinte: olha, acabou os caixões, agora se a pessoa morrer, vai ter que enterrar e vai ter que jogar na terra. E a pessoa falou: meu Deus, eu preciso fazer algum plano funerário, algum plano um pouco melhor, de uma classe um pouco melhor, para poder ter o meu caixão garantido na época da minha morte. Algumas pessoas, sabendo e tendo informações privilegiadas que o álcool em gel acabaria, correram no mercado, fizeram estoques no mercado para dizer o seguinte: bom, isso aqui acabou, eu preciso me preservar. Pessoas que apenas usam a informação para o seu benefício próprio. Mas há um terceiro tipo de pessoas, e aí eu encaixo Neemias. São homens que fazem perguntas para se envolver com os dramas da nossa sociedade. Neemias é esse homem, que o último versículo do primeiro capítulo, capítulo 11, vai falar na sua última parte, falando que ele, naquela época ele era copeiro do rei. Neemias não tinha muitos motivos para se envolver, mas Neemias fez uma pergunta: como estão os meus irmãos? Como estão os meus irmãos nesse mundo novo que eles estão? Como estão os meus irmãos nessa nova Jerusalém? E a resposta não é das mais agradáveis. A resposta não é das mais agradáveis.
Se você acompanhar comigo, Anani responde: olha, esses homens estão sendo humilhados, as portas estão destruídas, os muros da cidade estão derribados. E aqui que vale nós ressaltarmos que os muros e as portas da cidade eram um sinônimo muito interessante, porque havia uma questão de sofrimento e humilhação. Uma cidade sem muro era uma cidade insegura, era uma cidade humilhada, era uma cidade que poderia ser atacada a qualquer momento. Uma cidade sem os seus portões, e aqui nós não estamos falando dos muros que tem nos dias de hoje, mas eram muros grandes, largos, que passava até um carro nosso popular, se tivesse na época, era um muro que trazia a proteção para a cidade. Não havia muro, mas também não haver muro, a Bíblia vai falar que os anciãos julgavam a causa do povo de Israel. Quando alguma causa de injustiça, os juízes e os anciões julgavam aonde? Nos muros da cidade, nas portas da cidade. Ou seja, não havia local de justiça. Não havia justiça naquela cidade. Neemias então agora se envolve. Neemias, vendo essa nova Jerusalém, ele fala: olha, o templo está ali, há uma espécie de renovação espiritual, mas ainda há muita coisa para ser feita. E Neemias agora, ele, diante desse velho mundo novo, ele está agora falando: eu preciso me envolver. E o que nós fazemos para se envolver com a nossa sociedade? E aqui eu tenho a percepção que Neemias fez algumas coisas. Como nós podemos não ser alienados? Porque todos nós, como discípulos de Jesus, nós não podemos passar sem abençoar o nosso próximo, sem abençoar a nossa cidade. Não caia nessa que a alienação ou a preservação é o melhor caminho. Jesus não nos chamou, aliás, na sua oração famosa e sacerdotal, ele falou o seguinte: eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal ou do maligno. Ou seja, nós estamos envolvidos com as mazelas estruturais do mundo. Neemias agora se envolve com a pergunta. E aliás, antes de nós entrarmos nos tópicos do sermão, eu gostaria de dizer que tem pessoas que têm dificuldade de ouvir as respostas. Porque muitas vezes, quando você pergunta, você quer que a pessoa responda do jeito que você quer. Você pergunta assim: está tudo bem? O que você espera? Está tudo bem. Ela tem que responder isso. Ai dela se ela não responder isso. E por isso que a primeira coisa que eu observo, versículo de número 4, a primeira coisa que Neemias fez, ele ouviu. Pode parecer simples, mas olha o que o texto fala. Quando ouvi essas coisas, Neemias ouviu. Neemias ouviu. Aliás, alguns dados de algumas pessoas que tenho conversado, pessoas que mexem com a saúde, estão falando que as consultas na área da psicologia e da psiquiatria, nesse período de pandemia, têm aumentado assustadoramente. E aí você pode me questionar: e isso em cidades grandes? Não, é em cidades pequenas, em cidades como a nossa. Por quê? Porque as pessoas precisam de alguém que escutem. Ou seja, nós estamos nesse mundo que as pessoas estão falando de novo normal, mas que ainda é velho no sentido que nós não temos tempo para ouvir. Porque algumas pessoas estão falando o seguinte: quando voltar eu vou valorizar as coisas. Não vai. Porque muitas pessoas, com a justificativa de se preservar em casa, não escutavam ninguém, falando: olha, fica a 2 metros de distância, porque mais importante é eu me preservar do que ouvir as pessoas. E aqui, deixa eu falar, eu não estou sendo irresponsável. Não estou falando para você ficar tendo contato ou toque com todo mundo, não. Mas nós temos dificuldade de ouvir. Neemias, ele ouve aquilo que os seus irmãos têm para dizer. É muito provável que se alguém chegar para você e falar assim, você pergunta se está tudo bem, a pessoa fala: não, eu estou sofrendo no casamento, eu estou com um problema financeiro, você pode me ajudar? É capaz que você saia ofendido. É capaz que você saia ofendido. Esses dias, conversando com uma pessoa lá de Campina da Lagoa, ela perguntando: você precisa de alguma coisa? A pessoa falou: preciso. Eu preciso de telha, eu preciso de comida. E o que você faz? E você fala: olha, vá na prefeitura, vá na igreja. Nós terceirizamos, nós não queremos ouvir as mazelas, nós não queremos ouvir os dilemas, nós não queremos ouvir.
E uma prova que Neemias ouviu e escutou de fato, porque ele reflete, o texto fala que ele sentou e chorou. Ele se envolveu com os problemas. Nós vivemos uma geração de muita frieza, onde o distanciamento social causou talvez mais distanciamento entre as pessoas. Facilitou, foi um facilitador agora para pessoas que gostavam de viver isoladas. Quantas pessoas já eram isoladas antes da pandemia? Quantas pessoas eram sozinhas e eram isoladas nas suas casas, na era da rede social, nas suas redes sociais? O que eu acho interessante é que algumas pessoas, ao criar rede social, eu não sei se você já teve essa experiência, às vezes você coloca um nome de perfil, isso acontece principalmente no Instagram, e aí por exemplo, eu fui fazer o meu, e aí eu coloquei Cleverson Souza e não fala, olha, já tem um usuário. Eu coloquei Cleverson Souza 1, e aí também não tinha. Aí o 2 deu certo, para você ver que Cleverson não tem muito. Mas esses dias, olhando o nome de uma pessoa, estava lá, fulano de tal 23. Mas o que é interessante é quando algumas pessoas resgatam aquele princípio que tinha antigamente do nome artístico. Antigamente aqueles cantores, eles tinham aquela história de nome artístico. Você pega aqueles cantores sertanejos, não é o nome verdadeiro. Mas a rede social resgatou essa identidade. Fulano de tal. Mas o nome da pessoa é outro nome. A pessoa tem um nome lá não sei o quê. Mas o nome da pessoa é tal. Porque essa é uma época onde eu finjo ser, eu me escondo atrás de uma câmera de celular. Eu me escondo atrás da minha conta, onde eu posto os grandes textos bonitos. Eu até posto, algumas pessoas que têm contato com o Evangelho, postam fotos, sem roupa, diga de passagem, com versículos bíblicos, falando, lâmpada para os meus pés, a tua palavra. Mas não tem tempo para ouvir as pessoas. Neemias senta, Neemias chora. Eu me lembro uma vez, eu estava na cidade de Porã, e fui fazer um aconselhamento, foi meu melhor aconselhamento. Essa pessoa não era evangélica, e já logo no caminho, quando eu estava para o aconselhamento, era jovem, tinha 18 anos, falaram o seguinte, olha, 7 pastores já foi conversar com ela e não resolveu. E eu falei, então vai ser mais um. Naquele dia eu não disse nada, os problemas dela eram sérios. E no final ela disse o seguinte, muito obrigado, o Senhor abençoou a minha vida. Eu não falei nada, eu só falei amém. Às vezes nós precisamos de pessoas que escutem. Quem sabe você está em casa e o seu marido não te escuta, a sua esposa não te escuta, o seu filho não te escuta, os seus pais não te escutam. Neemias se envolve, ele senta, ele chora, ele lamenta. E nós vivemos num período que nós temos que lamentar pela nossa condição que estamos. Às vezes nós brincamos. Estava esses dias falando com o Eduardo, né, que estava aqui no louvor, quando deu essa chuva que passou na região aqui da nossa cidade. E faltou água, né, faltou luz. E de repente, vírus, gafanhoto, um ciclone, falta de energia. Brinquei com ele, estava no carro, falei para ele e para o pai dele, falei, olha, prepara o cordeiro, come tudo, porque dessa vez vem uma praga de morte. A gente brinca com essas coisas, mas isso é um sinal claro, como tem dito o pastor nos seus sermões de Apocalipse. Eu me lembro de uma vez que ele falou do ecoar das trombetas, um sinal onde Deus está falando, se lamentem. Aliás, falando do Apocalipse, existe uma expressão muito interessante. Quem tem ouvidos para ouvir, fale, ouça. Neemias ouviu. Mas Neemias faz uma outra coisa simples. Diante desse velho mundo novo, ele ora. Quando ele vê a situação, ele busca Deus. Ele busca a direção de Deus. Eu acho interessante, eu tenho insistido nisso. Algumas pessoas têm uma lógica muito invertida da oração. Algumas pessoas chegam para mim e dizem o seguinte: Cleverson, já tentei de tudo, só me resta orar. Está errada essa frase. Você precisa orar. A primeira coisa que você faz diante de um conflito ou diante de tudo, você fala com Deus, porque Deus é aquele que você se relaciona.
E alguém já me perguntou assim, mas eu não gosto de orar não. Eu falei, por quê? Porque eu não sei orar certo. Mas não tem muito bem essa história de orar certo. A gente ora. E se alguma coisa errada que você falar, o Espírito Santo traduz. O apóstolo Paulo fala que Deus, o Espírito Santo com gemidos inexprimíveis, intercede por nós. E mesmo eu, ou qualquer pessoa que está há mais tempo na caminhada do Evangelho, em algum momento já orou errado. Já blasfemou contra Deus, já murmurou contra Deus. Ou mesmo o livro dos Salmos está cheio de passagens onde eles falam, Deus meu, por que me deixaste? Isso não é errado, isso é angústia da alma. Não existe uma oração certa. Mas é interessante nós analisarmos a oração de Neemias. Se você olha do verso 5 e verso 6, ao verso 7, aliás, você vê Neemias lembrando de duas coisas. Quem Deus é e o que ele faz. Mas ele não lembra Deus. Ele está lembrando, ele está falando, Deus, eu sei que o Senhor é o Deus que preserva a aliança. Eu sei o que o Senhor fez. Ele não está lembrando Deus, ele está falando para si mesmo. Ele está falando, Deus, eu sei que o Senhor é, eu sei o que o Senhor fez e o Senhor fará comigo. Nas nossas orações nós temos que lembrar quem é Deus. Não para Deus, não tentando convencer Deus. Muitas vezes nós tentamos dar um jeitinho. Quando estamos sofrendo, o Senhor fala, Deus, o Senhor é um Deus de amor, o Senhor é um Deus benevolente. A gente dá uma elogiada em Deus assim para conseguir alguma coisa. Mas não é assim que Neemias trata Deus. Não é assim, Neemias é fiel. Neemias, ele lembra até dos seus pecados na oração. Ele fala, Deus, se nós fizemos alguma coisa, por favor, nos perdoe. Nos perdoe. Nós vivemos uma geração onde ora pouco. E não acho você que a tecnologia melhorou. Alguns entusiastas disseram que se a igreja entrasse na tecnologia, haveria um fácil acesso das pessoas. Uma coisa que eu tenho percebido, talvez esse fenômeno só acontece aqui na nossa comunidade, é que nas reuniões de oração, são as mesmas pessoas que oravam presencialmente. A oração não é uma questão de tecnologia, a oração não é uma questão de... A oração não é uma questão de ter fácil acesso ou não. A oração é uma questão de você buscar a Deus ou não. E de você lembrar o caráter maravilhoso de Deus. Nós temos que lembrar o caráter maravilhoso de Deus na oração. Eu preciso buscar mais a Deus. Martinho Lutero, o reformador, disse que quando ele tinha coisas importantes para fazer, ele levantava 1 hora mais cedo para buscar a Deus. Às vezes nós se pegamos levantando e nós vamos olhar redes sociais. Como diz o teólogo batista John Piper, ele fala que as redes sociais serão as desculpas que nós vamos dizer para Deus, eu não tenho tempo. Às vezes a gente fala, por que você não foi na igreja quando podia ir na igreja? Ah, porque eu não tive tempo. Por que você não leu a Bíblia? Porque eu não tive tempo. Mentira. Mentira, nós não oramos porque nós somos pecaminosos, nós não oramos porque nós não queremos, porque nós não confiamos em Deus suficiente. Em Neemias, sendo o copeiro do rei, um cargo de confiança diante do rei, ele busca Deus. Mas é interessante porque quando eu estava lendo o texto de Neemias, uma terceira coisa que aconteceu saltou aos meus olhos. Neemias não somente ouve, Neemias não somente ora, mas se você observar do verso 7 ao verso 10, a oração de Neemias é uma oração por perdão de pecados. E o nosso pensamento geral, até da nossa sociedade cristã ocidental, é de pecados individuais. Então eu pequei, eu peço perdão pelo meu pecado. Se você observar do verso 7 ao verso 10, olha o que Neemias fala. Eu e o meu povo pecamos. Aqui é uma terceira coisa que salta aos meus olhos. Neemias se envolve com o problema. Porque se você observar o contexto, Neemias não fazia parte daquela geração que pecou, Neemias não estava em Jerusalém, ele estava em outro momento. Mas na sua oração ele fala, Deus, nós pecamos. Neemias se envolve. E aqui, num tom até de desabafo, estou cansado de ver pessoas
que está servindo uma fé infantil, que serve a Deus, porém, serve a Deus como se ele fosse o gênio da lâmpada que precisa realizar os desejos. Não que Deus assim não fizesse. Alguém uma vez perguntou para mim, esperando um pedido de oração, falou, e o pedido não vinha, ela falou, será que Deus não vai realizar um milagre? Nós temos essa angústia por causa de pessoas, às vezes, que são indecentes, indecorosas, que estão pregando uma teologia infantil, que ensina que Deus dá, que você um dia Deus vai responder a sua oração, e não você se coloca como resposta de oração. Antes da pandemia, houve um grande evento, onde as pessoas clamavam por avivamento, e ao invés, às vezes, de nós clamarmos por avivamento, nós temos que fazer coisas que levem ao avivamento. Uma vez, estava orando, num evento, e de vez em quando eu vou confessar aqui um pecado, já que estou falando de confissão de pecados. Estava orando de olho aberto, se isso é pecado. Estava orando, e alguém me corrigiu, me repreendeu. Olha, você precisa levantar a mão e fechar o olho. E naquele dia eu não tinha uma resposta, mas hoje eu tenho. E talvez se eu encontrasse essa pessoa, eu falaria o seguinte: ao invés de nós levantarmos as mãos e fecharmos os olhos, nós temos que abaixar as mãos, se humilhar diante de Deus, abrir os olhos para as mazelas da sociedade. Às vezes nós oramos para um Deus e falamos, Deus, eu quero a perfeição de Deus na minha vida, e eu esqueço que o meu irmão está precisando de uma coberta, eu esqueço que o meu irmão está precisando de uma comida decente. Eu não me envolvo. Aliás, Neemias ele vai falar de pecados estruturais de Israel, pecados que estão na nossa estrutura, como por exemplo, muitas pessoas reclamaram que não conseguiam receber o auxílio, e talvez eu tenha uma resposta para isso. Muitas não receberam auxílio e estão com dificuldades, porque muitas pessoas pegaram de maneira indecente. E talvez você que me ouve está pegando. Por favor, devolva. Você fala, mas eu já gastei. Por favor, compre R$600 em cesta básica. Devolva para o governo, faça alguma coisa, mas devolva. Ah, mas todo mundo faz. Nós não somos todo mundo. Mas isso é muito delicado de falar. Isso é um pecado estrutural. É difícil você olhar e falar assim, por que a política é tão corrupta? Porque nós, brasileiros, somos corrompidos por natureza. Talvez se você quiser abençoar a sua cidade, você vai precisar se envolver com os dilemas estruturais. Estava conversando com uma pessoa que não é cristã, e eu observei que ela não abre seu comércio ao domingo. E perguntei, e ela disse o seguinte, eu não abro, quero ficar com a minha família. E eu pensei, por que tantos cristãos negociam essa prática? Mas trabalhar é uma virtude de fato, mas quando nós pecamos contra o Senhor, isso é pecado. Quando você quer apenas pensar no trabalho ou viver em função do trabalho, às vezes as pessoas falavam assim, eu não posso vir na igreja, estava trabalhando. Isso é honroso. Mas às vezes até domingo. Nós negociamos facilmente. Mas você fala assim, mas não posso falar, isso é complicado. Imagina eu que tenho uma empresa fechar no domingo. Deixa eu te falar uma coisa. Com tudo que aconteceu, teve empresas que fechou por 30 dias. Eu sei, isso tem um impacto financeiro muito grande. Mas é um problema estrutural. Deus está dando uma oportunidade do mundo pausar. Quais são os pecados estruturais da sua família que você precisa entrar? Quais são os dilemas estruturais da sua cidade, da sua igreja que você precisa entrar? Ah, mas isso vai dar trabalho, então eu te convido a ler o livro de Neemias. Neemias teve trabalho. Ser discípulo de Jesus dá trabalho. Já dizia C.S. Lewis que ele não indica o cristianismo por não ser uma religião confortável. Por favor, se envolva. No final da oração, Neemias fala, conceda que o seu servo seja bem sucedido. Essa é a minha oração para você. Que
conceda que você seja bem-sucedido. Mas escute as pessoas, busque a Deus e se envolva. Nós estamos diante de um mundo que agora estão dizendo que é um pós-pandemia. Não espere a resposta do céu, seja a resposta do céu. Ah, mas eu creio que a oração, ela move a mão de Deus. Não. A mão de Deus é soberana. A mão de Deus está estabelecida. A oração é um instrumento para que você, através de uma intimidade profunda com Deus, Deus te convença a fazer a vontade dEle. É nós entendermos a vontade de Deus. Eu não manipulo Deus com oração. Eu não posso chegar de maneira descompromissada e falar, olha, vem aqui toda terça, toda quarta aqui na igreja, porque vai ser a terça da bênção, ou a quarta da bênção, ou a tarde do milagre. Isso é irresponsável. Mas eu posso te convidar para uma caminhada com Cristo Jesus. Uma caminhada para esse velho mundo novo. E talvez você pergunte, por que esse tema do sermão? Porque Neemias, quando vai estruturar essa nova Jerusalém, ele encontra velhos pecados. Quando nós formos mexermos com os problemas da cidade, da família, talvez nós queremos uma nova família, mas para que isso aconteça, nós temos que se envolver com os velhos pecados. Mexer nas velhas estruturas. Estava conversando com o pastor Nilson, sua esposa Cristiane, e também minha esposa Luma. Nós estamos numa vibe, como diz a palavra atual, de tirar muita coisa de casa, tirar a bagunça. Esses dias estava tirando coisas do carro, o resultado foi uma alergia. Cristiane também falando que teve uma alergia. Porque quando nós mexemos com coisas que estão estruturadas há tempo, levanta muita poeira. É difícil. Mas eu queria desafiar você a ler o livro de Neemias. Neemias foi um homem que foi bem sucedido. Deus ouviu a oração de Neemias. Deus ouviu. Escute os problemas, não seja insensível, não seja alienado. Você que é cristão, não seja alienado. Escute, ore e se envolva. Que Deus te abençoe. Santo Deus, muito obrigado pela sua palavra. Que o Senhor nos abençoe nesse momento. Nos ajude, Deus, nessa hora. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Obrigado por cada um que escutou essa palavra. Que nesse velho mundo novo possamos ser luz, ser o sal da terra. Que o Senhor nos ajude nessa hora. No nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do nosso bom Deus. Que essa palavra possa achar guarida no seu coração. Nós vamos receber a bênção de Deus e queremos agradecer você que esteve conosco, seja qual for a região, no estado do Paraná, fora do Paraná, até mesmo fora do nosso país. Agradecemos aqueles que nos auxiliaram para que esse culto pudesse acontecer. Nós vamos orar, recebendo a bênção do nosso bom Deus. Amado Deus, que esta palavra faça morada em nossa alma, que sejamos como o exemplo dado nesta noite pela vida do teu servo Neemias. Fala sempre conosco, nos adverte, nos ensina, traga a nós a instrução da graça do Senhor. E agora, igreja, que a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações eternas repouse sobre cada um de vós, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe todos vocês.